Galera, para finalizar, o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot é o ciclo ideal de uma máquina térmica, beleza? Ou seja, ele é um ciclo idealizado. É impossível a gente ter o ciclo de Carnot numa máquina térmica real, tá? O ciclo de Carnot ele é formado aqui, ó, vamos chamar isso de A, de B, de C, de D e A. Ele é formado de A até B e de C até D por duas transformações isotérmicas e de B até C e de D até A por duas transformações adiabáticas, ok? E Carnot prova que se uma máquina operar em ciclos com esses tipos de transformações, então eu tenho aqui uma expansão isotérmica, que a temperatura é constante, depois eu tenho uma expansão adiabática, que não troca calor, depois uma compressão isotérmica, depois uma compressão adiabática, que volta ao estado inicial, depois repete, beleza? Se uma máquina funcionar desta forma aqui, ó, ela vai ter o seu máximo rendimento possível. Cuidado, aqui mora um perigo, né? Um perigo estranho, faz tempo nisso, né? Mas mora um perigo aqui, né? O que quer dizer rendimento máximo possível? Quer dizer que ela vai ter um rendimento de 100%? Não, 100% é impossível. A gente viu, o próprio sistema de funcionamento da máquina térmica exige que ela perca calor para a maldita fonte fria. Se ela vai perder calor para a maldita fonte fria para voltar ao estado inicial, não tem jeito, o rendimento nunca vai ser de 100%. Nunca. Não tem como ter um rendimento de 100%. Ok? Qualquer máquina, inclusive a de Carnot, terá que ter seu rendimento menor do que 100%. Mas ele diz o seguinte, ó. Bom, se tu quiser construir uma máquina térmica e for escolher um ciclo para ela funcionar, escolhe o meu. Ela vai funcionar da melhor maneira possível. Ela vai ter o rendimento máximo que ela pode ter. Carnot demonstra, e eu vou demonstrar isso aqui no aprofundamento depois, agora não, né? Que se uma máquina funcionar conforme o ciclo dele, a quantidade de calor que ela manda para a fonte fria, a quantidade de calor que ela recebe da fonte quente, elas são diretamente proporcionais à temperatura da fonte fria e à temperatura da fonte quente. Então Carnot demonstra, né, que a máquina dele vai ter um rendimento calculado dessa forma aqui, ó. 1 menos TF sobre TQ. Ó, essa fórmula vale para qualquer máquina térmica. Essa só de Carnot, certo? E ela me diz o seguinte, ó, qual é o rendimento máximo que a máquina térmica pode ter? Por exemplo, vamos supor assim, ó, tu vai lá, né, tu é um inventor, inventa uma máquina térmica que a fonte quente é 400 Kelvin. Tem que ser sempre em Kelvin, pelo amor de Deus, hein? Kelvin. A temperatura da fonte fria é 100 Kelvin. E tu vai vender essa máquina e anuncia que ela tem um rendimento de 90%. Um cara que sabe um pouquinho de física, ó, antes dele perguntar qualquer coisa para ti, ele vai lá e faz essa continha aqui, ó. Se essa máquina fosse a de Carnot, que é a melhor que existe, o rendimento dela seria quanto? Vamos ver aqui, né? O rendimento dela seria 1 menos 100 sobre 400. Aqui tem 0, né? 2, aqui tem 2, a gente pode cortar. Isso daria aqui 1 menos 1 quarto, que é 0,25, 0,75. Então, o máximo rendimento que uma máquina pode ter quando ela funciona entre essas duas temperaturas é 75%, né? Ok? E é te chamar de mentiroso. Eu não preciso nem perguntar nada, né? Se tu fala que essa máquina aqui tem rendimento de 90%, vai dizer, ó, mentira, é impossível. Porque a melhor máquina térmica que existe é a de Carnot. Se ele fizesse uma máquina funcionando entre essas duas fontes, a máquina dele teria rendimento de 75%. Percebe que não é 100. 100 é impossível, ninguém chega. Tá? E nenhuma máquina pode ter rendimento melhor do que esse. Tá ok? Então, Carnot define o quê? Qual é o ciclo para o qual uma máquina térmica tem rendimento máximo. Se tu quiser entender por quê, o que não precisa para o vestibular, né? Olha o finalzinho dessa aula. Tá? Não vou falar aqui agora. Mas olha o final dessa aula. Certo? Para o vestibular só tem que saber isso, que o ciclo de Carnot tem duas isotérmicas, duas adiabáticas, e que ele te oferece o melhor rendimento que uma determinada máquina pode ter. Mas cuidado, não pode ser 100%. Tá? O Zé que tá chato. Não, mas é porque a galera cai direto nisso. Vou te mostrar uma questãozinha agora que tem isso. Ó. Olha só, é simples, não é difícil não. Com base na segunda lei da termodinâmica, assinale as proposições. 01. A maioria dos processos naturais é reversível. Errado. A maioria dos processos naturais é irreversível.
a tendência da entropia é sempre aumentar. Então a grande maioria dos processos são irreversíveis. A energia tende a se transformar em formas menos úteis para gerar trabalho. Isso aqui é verdade, ok? Porque sempre que a gente realiza trabalho com uma máquina térmica, parte da energia é degradada e a gente não tem como voltar atrás. Então o normal é que a energia sempre se transforme de uma forma mais útil para uma forma mais inútil. E a forma mais inútil que tem é calor. É a energia mais difícil que tem de ser transformada em trabalho. A gente nunca consegue aproveitar 100% do calor. Então, se uma máquina térmica tem como resíduo o calor, aquele calor lá nunca vai voltar a ser 100% trabalho. Está percebendo isso? Porque tu não consegue pegar aquele calor, botar numa máquina térmica que tenha rendimento de quanto? 100%. Se tu pegar aquele calor e botar numa máquina térmica, ela vai te dar um rendimento de, sei lá, 10%. Então, gera mais calor jogado fora que tu nunca vai conseguir voltar. Ok? Tem até processos que tentam minimizar em algumas máquinas térmicas, né? Tipo termoelétrica, sai um vapor muito quente, eles pegam esse vapor e jogam para uma outra máquina térmica para realizar um pouco mais de trabalho. Mas a gente nunca consegue reverter aquele calor de volta para trabalho. Não tem jeito, né? Então, o normal é que as energias se tornem cada vez menos úteis. A morte do universo, né, segundo alguns físicos, é calor. Todo o universo acaba no final virando calor. 04. As máquinas térmicas que operam no ciclo de calor, olha só a pegadinha, né? Podem ter rendimento de 100%. Se tu assinalar isso, ó, tá morto, né, cara? Cara, nem assistiu aula de termodinâmica, porque todo mundo vai te falar que isso é impossível. Nem Carnot é 100%. Ó, o que eu falei, ó. A expressão morte do calor do universo refere-se a um suposto estado em que as reservas de carvão, de gás e petróleo teriam se esgotado. Nada a ver. Tá? Falso isso. Morte de calor é aquilo que eu falei, que todas as energias tendem a se transformar em calor, que é a mais inútil que tem. O calor não transita naturalmente de corpos de temperatura menor para os corpos de temperatura maior. Você sabe que isso é verdade, né? O normal é ele passar do maior para o menor. Então, não, cuidado, é uma negação, ó. Passa do mais frio para o mais quente naturalmente. O princípio de funcionamento de uma geladeira viola a segunda lei da termodinâmica. Não viola, é falso isso, né? Certo? Porque a passagem de calor não é o quê? Espontânea. O cara tem um motor lá atrás que ele tem que ligar para fornecer trabalho para o gás para que a geladeira funcione. Ok? Então não viola. A entropia de um sistema isolado tende sempre a aumentar. Verdadeiro. Ok? Então essa soma aqui dá 82, né? Tudo bem? Cara, chegamos então ao fim de uma aula de termodinâmica, ó, uma matéria muito densa, muito extensa, né? Vocês viram, uma aula grande essa, e que tem muitas informações que a gente tem que tomar cuidado e detalhar. Percebe que algumas coisas que eu falei não são tão importantes. Por exemplo, entropia, né? O cara só tem que saber que está associado ao grau de desordem do sistema e a tendência dela é sempre aumentar. Beleza? E todas as energias tendem a se transformar em formas cada vez mais inúteis de energia. Certo? E uma coisa que tem que ficar claro da segunda lei da termodinâmica é que eu não posso transformar 100% de calor em trabalho. Nenhum rendimento de nenhuma máquina térmica pode ser de 100%. O que eu vou fazer aqui é um aprofundamento, tá? O cara que já está feliz até aqui, ó, desliga e parte para os exercícios. Quem quer entender por que o ciclo de Carnot tem um rendimento máximo que uma máquina pode operar, dá uma olhadinha aqui, ó. A fórmula de variação de entropia, ó, não é da entropia, tá? A fórmula de variação de entropia é assim, ó. Calor dividido pela temperatura. Ok? Então olha só, né? Sempre que esse resultado for positivo, a entropia aumenta. Sempre que esse resultado for negativo, a entropia diminui. Tá? Então, quando esse resultado é positivo, a entropia aumenta. Quando esse resultado é negativo, a entropia diminui. O que significa a entropia aumentar? A entropia aumentar significa que eu criei mais energias que foram degradadas, que não podem ser reaproveitadas. E eu aumentei a desordem do sistema. Olha só o que é natural, né? Cara, imagina que eu tenho aqui um corpo a uma temperatura de 100 Kelvin, né? Ó, a temperatura em Kelvin, tá? Termodinâmica nunca vai usar a temperatura em graus Celsius. E um corpo aqui, ó, a uma temperatura de 10 Kelvin. E vamos supor que por algum motivo a temperatura desses dois corpos permaneçam constantes, né? E como eles estão próximos, vai calor de um para o outro.
E essa quantidade de calor aqui, ó, sei lá, 1000 calorias, 1000 joules, vamos botar joules, tá? Eu quero saber, ó, quanto que é a variação de entropia desse cara aqui, ó. Bom, a variação de entropia não é difícil calcular, vai ser simplesmente 1000, que é a quantidade de calor que ele perdeu, e como ele perdeu o calor, a quantidade de calor é negativa, né? Dividido pela temperatura dele, que é 100. Beleza? Na hora que eu dividir isso daqui, ó, eu vou ter menos 10, a unidade vai ser joule por Kelvin, tá? Menos 10 joule por Kelvin. Né? Então, ó, se o corpo perde calor, né, diminui a desordem dele, diminui a agitação, né, e diminui a entropia. Quanto que foi a variação de entropia desse cara aqui, ó? A variação de entropia desse cara vai ser, se ele recebe calor, quando recebe é positivo, né? 1000 dividido por 10. Então vai ser mais, ó, ele recebeu calor, aumentou a agitação, aumentou a desordem, aumentou a entropia. Mais 100 joules por Kelvin. Galera, eu quero saber qual é a variação de entropia total do meu sistema. Olha só, né? Menos 10 mais 100, eu vou ter uma variação de entropia total de 90. Estão vendo isso? Então, a diminuição de entropia sempre ocorre no corpo mais quente. E na hora que eu divido, isso aqui vai dar um valor menor. O aumento de entropia sempre ocorre no corpo mais frio. E na hora que eu divido, isso aqui vai dar sempre um valor maior. Então, a minha queda de entropia sempre vai ser menor do que o meu aumento num sistema em que as temperaturas são o quê? Diferentes. Beleza? Então, a entropia total do meu sistema sempre faz o quê? Aumenta. Essa é a tendência natural, que a entropia sempre aumente. Na verdade, isso aqui é probabilístico, tá? Só que nesse nível de estudo a gente não vai falar sobre isso também. Certo? Então, o que é natural? O natural é sempre o calor passar do mais quente para o mais frio. Se o natural é passar do mais quente para o mais frio, o natural é que o ΔS seja positivo, ou seja, a entropia, que é representada por S, sempre aumente. Agora, olha só, né? No ciclo de Carnot, né? Então, isso significa o quê, né? Que a gente teve energia degradada, né? A gente tem energia aqui, ó, degradada. Vamos supor que isso aqui é uma máquina térmica, né? Isso aqui é a fonte quente, essa aqui é a fonte fria, e aqui no meio eu tinha um gás que realizou o trabalho. Ok? Como teve um aumento de entropia, isso significa que parte da energia foi degradada, que nunca mais vai poder voltar a ser o quê? Trabalho, porque nunca vai poder voltar para a fonte quente. Beleza? E isso me garante um rendimento, né? Um rendimento menor do que 100%. Ok? Tudo bem? No caso de Carnot, lembra, eu tenho duas transformações isotérmicas, tá? Eu tenho duas transformações isotérmicas, e são duas transformações isotérmicas, rola troca de calor em sistema que as temperaturas são o quê? Iguais. Então percebe, o ΔS negativo e o ΔS positivo são iguais. Então na transformação isotérmica eu não tenho variação de entropia. E rola duas transformações adiabáticas. Bom, nas transformações adiabáticas, o Q é zero. Se o Q é zero, né, nessas duas transformações eu não tenho variação de entropia. O ΔS é zero. Então o ciclo de Carnot, né, apesar também de não ter rendimento de 100%, porque tem que ter uma fonte quente, uma fonte fria, né, ele sempre vai ganhar e depois vai realizar e depois perder trabalho, eu não tenho energia degradada. Se eu não tenho energia degradada, teoricamente esse tem que ser o melhor ciclo que existe. Porque a gente não vai ter energia que não pode ser reaproveitada. Beleza? Todos os processos do ciclo de Carnot são reversíveis, porque não ocorre aumento de entropia. Numa máquina térmica normal, os processos são irreversíveis. Isso aqui é impossível. Não dá de fazer uma máquina térmica assim, tá? Então o Carnot tem teoricamente o rendimento máximo que não pode ser alcançado. Ok? Encerrado então. Galera, toca isso daí.